Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Scheffer, o Fabris, e essa é mais uma aula dos físicos do YouTube. Não conhece o projeto ainda? É um projeto muito legal que reúne aí vários professores do YouTube e eu vou passar uma vinheta agora para te mostrar todo mundo que está participando desse projeto muito legal. Show de bola, né? Uma equipe só de feras aí para fazer uma super revisão pro Enem. A figura representa uma espira que é ligada a um galvanômetro G. Quando o ímã está parado com a extremidade no ponto P, o ponteiro está na posição indicada. Então, olha lá, o ponteiro não está medindo nada, ele está no meio, tá? Primeiro, o ímã é aproximado até a posição Q, o ímã é parado na posição Q, o ímã é afastado da espira até a posição original P. O ímã é movimentado apenas ao longo da linha PQ. Quais as indicações possíveis do ponteiro no galvanômetro nas etapas 1, 2 e 3? Eu já sei que na etapa do meio, com o ímã parado tem fluxo, mas não tem variação. Então, se não tem variação, eu não posso medir corrente. Então, no meio, nessa ordem, respectivamente, ó, não pode medir, ó, não pode medir. Então, tem que estar parado, como está certo aqui, ó, esse caso e esse caso. Bom, o que a gente também tem que saber? Que a corrente, quando aproxima, ela tem um sentido, e quando inverte, afasta, ela inverte de sentido. Eu ainda não estou analisando, é só na próxima aula que nós vamos analisar isso aí. Mas olha só, se quando eu aproximei ela tinha um sentido, quando eu afasto, ela inverte de sentido. Então não pode ser a alternativa E que me diz que o ponteiro está para o mesmo lado, só pode ser a alternativa A. A figura representa 3 posições sucessivas de uma espira condutora que se desloca com velocidade constante em uma região onde há campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da página e para dentro. Então aqui é o contrário do que eu tinha falado ali. Esse campo é para dentro, entrando no plano aí da tua tela. Selecione a alternativa que apresenta as palavras que preenche corretamente as lacunas nas seguintes afirmações, respectivamente. Na posição 1, a espira está penetrando na região onde existe campo magnético. Se está penetrando, o que está acontecendo? Ó? Ela estava fora, não tinha nada de linha passando por dentro. Agora começa a entrar linhas. Então, onde existe um campo magnético, consequentemente está... O que está acontecendo com o fluxo? Bom, se está cada vez mais área para dentro do campo, o fluxo está aumentando. Então, o fluxo está aumentando aí. Tá? Agora, olha na posição 2. A posição 2 tu está dentro e dentro tem fluxo. O detalhe é que o fluxo é constante. Por que o fluxo é constante? Porque eu quero que tu imagine o seguinte. Tem 4 linhas entrando naquela espira. Quando ela se mexe e saem 2, entram outras 2. Ou seja, apesar de sair linhas, está entrando linha na mesma quantidade, porque a espira está se mexendo com velocidade constante. Fluxo constante, apesar de existir fluxo, ele não varia. Então, o que não há? Não há fluxo. Ó, já sei que existe fluxo, né? Isso aqui está errado. Só que não existe corrente elétrica, né, na espira. Por que não existe corrente elétrica? Porque não tem força eletromotriz induzida. Então, com esses 2 itens, eu já matei a questão. Eu já sei que aqui o fluxo aumenta e eu sei que aqui o que não existe, o que não há? Não há variação de fluxo. Se não há variação de fluxo, não há força eletromotriz. E se não há força eletromotriz, não há corrente induzida. Tá? Então, podia ser FEM ou corrente induzida ali, o que não há
Ou variação de fluxo, não há variação. Mas, ó, há fluxo, existe fluxo. E aí, na posição 3, a espira está saindo, ó. Quando ela está saindo, o sentido da corrente é contrário. Tá? Na próxima aula nós vamos aprender, inclusive, a dizer qual é esse sentido, tá? Com a lei de Lenz. Por enquanto, a gente só está vendo que o sentido é contrário. O fluxo aumentou, era um sentido, o fluxo diminuiu, inverteu o sentido. Resposta D de Dinamarca para essa questão. Bora! A figura representa uma espira condutora retangular em uma região do espaço em que há campo magnético uniforme em todo o primeiro quadrante. Esse campo magnético é uniforme e é para dentro, penetrando no primeiro quadrante. A espira está no plano XY da página, da tua tela, né? Considere as seguintes situações em que ocorre dentro dessa espira. A espira está girando em torno de um eixo que tem direção Y. Ele não diz que é em torno do eixo Y, é uma espira que está girando. Ele pode girar, não interessa como ele vai girar. Mas vamos botar um eixo Y aqui, por exemplo. Qualquer, a espira em torno de um eixo Y. O que vai acontecer? Se o campo está entrando, ó, penetrando, e a minha mão é a espira. Se ele está girando ao redor do eixo Y, ó, fluxo máximo, fluxo zero, fluxo máximo. Então, ele pergunta, qual das situações ocorre corrente induzida? Para ocorrer corrente induzida, eu tenho que ter força eletromotriz induzida. E para ter força eletromotriz induzida, eu tenho que ter variação de fluxo. A primeira situação, o que eu tenho? Tenho variação de fluxo pela variação do ângulo, então fechou, tem corrente induzida. Naquela espira vai começar a circular uma corrente num determinado sentido. 2. A espira está se deslocando com velocidade constante para a direita na direção X. Bom, a gente vai imaginar que como o fluxo é em todo o primeiro quadrante, ó, ele fala, ó, em todo o primeiro, então infinitamente para cima e para a direita, infinitamente, eu tenho sempre campo magnético. Então, quando o cara vai se mexendo para a direita, o que vai acontecer quando ele se mexe para a direita? Vamos tirar esse eixo aqui, Y. Quando ele se mexe para a direita, é aquela história. Tem fluxo, mas se saem duas linhas, entram duas linhas. Então, se ele se mexe com velocidade constante para a direita, o fluxo é constante. Mas se o fluxo é constante, não há variação de fluxo. E se não há variação de fluxo, não há força eletromotriz e não há corrente induzida. Não basta ter fluxo. 3. A espira oscilando na direção Y. Tá? Oscilando na direção Y significa que ela pode fazer o seguinte. Ela pode ir para o quarto quadrante e voltar. Ele não disse que era deslocando-se na direção Y e mantendo-se no primeiro quadrante. Então, oscilando na direção Y permite ela ir para um lugar que não tem campo. Então, aqui tem fluxo, aqui não tem. Aqui tem. Então, está variando? Está variando. Se está variando, tem FEM, força eletromotriz, induzida, e tem corrente induzida. Resposta 1 e 3C de Canadá. Mais uma questão, tá? Mais uma questão aí envolvendo esse fenômeno importantíssimo, indução eletromagnética. Uma espira condutora retangular é colocada e mantida em repouso em uma região onde há um campo magnético perpendicular ao plano da espira, cuja intensidade B, em função do tempo, está representada na figura. Então, tem uma espira, eu não sei, não, retangular, falou ali, retangular, está imersa num campo. Tem um campo aqui. Só que o campo é variável. Ele pode variar. Pode variar. E ele quer saber justamente em que intervalos de tempo há corrente elétrica induzida. Novamente, para ter corrente elétrica induzida, é necessário ter força eletromotriz induzida, que é necessário ter variação de fluxo. Basta ter fluxo. De 0 a 1, o que está acontecendo? De 0 a 1, o campo é constante. Mas o campo ele vai influenciar no fluxo.
Tá? Ó, eu vou imaginar aqui nessa questão que o ângulo é constante e a área é constante. Então, o fluxo vai depender do B. Então, como aqui de 0 a 1 o ΔΦ é zero, não varia o fluxo, não há força eletromotriz induzida e não há corrente induzida. Então, de 0 a 1 não serve. De 0 a 1 não serve. Ixi, já ficou fácil. Ó. De 1 a 2, ó, o campo varia. Como é que eu vejo isso? Basta olhar aqui, ó. Olha ali, ó. Ele mudou, ó. Ele variou o campo. Se variou o campo, variou o fluxo. Se variou o fluxo, então de 1 a 2 tem. E de 2 a 3, novamente, olha lá, de 2 a 3, o que acontece de 2 a 3? Eu tenho um fluxo constante. Fluxo constante, ΔΦ igual a zero, força eletromotriz igual a zero, corrente induzida igual a zero. Tá bom? Então, não é em nenhum. De 1 a 2 existe sim, existe corrente induzida porque variou o campo variando o fluxo. Vamos lá, fazer uma questãozinha usando a lei de Faraday. ΔΦ por ΔT. É a força eletromotriz induzida. Um fio condutor em forma de solenoide encontra-se no interior de um campo magnético uniforme variável no tempo, segundo a função B de t representada. Supondo-se que o fio tem 10 espiras, N igual a 10, Nzão igual a 10, e cada espira tem área de 0,002 metros quadrados. Vamos colocar isso aqui em notação científica. 2 vezes 10 na 1, 2, 3. Menos 3 metros quadrados. E, olha só, o valor absoluto da diferença potencial induzida nos extremos do fio durante o intervalo de 0 a 2 vezes 10 a menos 3 segundos é. Então, aqui ele me deu um gráfico. Ó. A variação de tempo, o ΔT, foi de 2 vezes 10 na menos 3 segundos. E o campo magnético foi de 0 até 0,1 Tesla. Então, tá ali. Bom, para calcular o valor absoluto da diferença de potencial, ou seja, a força eletromotriz, eu vou precisar de N vezes ΔΦ por ΔT. ΔT eu já tenho ali. Eu preciso do φ. O N eu já tenho. Φ é o fluxo. Fluxo se calcula como BA cosseno θ. Tá? Mas ele diz, tá, que as linhas de campo estão perpendicular, a área está perpendicular, então cosseno de 0. O fluxo é máximo. Tá? Opa, cosseno de 0 é 1. Estava viajando. Como o fluxo é BA, o que eu vou ter? Quando o campo é 0, o fluxo inicial, então o campo inicial é 0, fluxo inicial 0. Como o campo final é 0,1, vamos calcular o fluxo final. Então, B, 0,1 Tesla vezes 2 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. 0,1 é 10 na menos 1, né? Então, o fluxo final vai dar 2 vezes 10 na menos 4 Weber. Esse é o fluxo final. Por quê? Tesla vezes metro quadrado é Weber. Então, a variação de fluxo está aqui, ó, de 0. Opa! Está aqui, ó, de 0. Tá? É final menos inicial, né? Final menos inicial. Então, de 0 a 2 vezes 10 na menos 4 Weber é 2 vezes 10 na menos 4 Weber é a variação de fluxo. Bora, então, usar a lei de Faraday matematicamente agora, não só teoria. N, 10 espiras, 10 na 1, vezes variação de fluxo, 2 vezes 10 na menos 4 Weber sobre o intervalo de tempo, que é 2 vezes 10 na menos 3 segundos. 2 simplifica com 2. 10 na 1 vezes 10 na menos 4 é 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 3. Isso dá 1,0
volt. Ou seja, a alternativa correta, B de Brasil. Um ímã em forma de barra aproxima-se de uma espira conforme indica a figura. Nessas condições, a espira se comporta como um ímã posicionado espacialmente conforme indicado qual figura. Bom, olha só. Ao aproximar um ímã, eu estou aproximando o sul. Para quem olha daqui, aqui vai ficar um polo sul. Ó. E ainda eu sei que a corrente, para quem olha daqui, é no sentido horário. Para que fique um polo sul aqui, eu tenho que desenhar um ímã assim, sul aqui e norte aqui. Então, bem fácil a questão. Aproxima sul, faz sul. B de Brasil. Mas aqui é só bobagem, né? Não vai ficar assim. Vai ficar polo sul ali na esquerda, B de Brasil. Agora, outra questão. Uma aula prática, um professor montou um experimento para demonstrar as leis de Faraday e de Lenz. Um experimento consistia em fazer oscilar verticalmente um ímã preso a uma mola nas proximidades de uma bobina. O campo magnético do ímã tem forma apresentada na figura. Então, olha aqui, ó. Aqui está o sul, a parte de baixo, e norte, a parte de cima, tá? E aí ele faz algumas opções. Ele quer saber, considerando que as setas verticais da figura abaixo representam o sentido do movimento do ímã, a opção de resposta cuja figura apresenta corretamente o sentido da corrente induzida. Olha só. O sul está aqui. Afasta o sul. O que vai dar? Vai dar um norte. É contra o afastamento do sul. Então, a corrente é no sentido, ó, quem olha aqui de cima, anti-horário. Ou seja, fechou já, ó. Fechou. Tá? Se ela vem aqui, então aqui ela circula assim. Então, já é a alternativa A. Então, ó, afasta o norte. O que dá ao afastar o norte? Contra o afastamento do norte, um sul, ó, que não fechou, ó. A corrente aqui seria para a esquerda. Afasta um sul, o que faz? Norte. Se afasta o sul da norte. Então a corrente é para cá e não no sentido indicado. Agora, aproxima o norte da sul. Tá? Da sul. Então, peraí. Não, desculpa. Aproxima norte da norte. Né? Ia ter duas alternativas, não, né? Contra a aproximação do norte da norte. Então tá ali, fechou. A corrente seria para cá, né? Então tá ali a única correta, A de Argentina. Eu dei. Né? Então, de novo, ó. Afasta sul, contra o afastamento é um norte. Contra o afastamento do norte é um sul. Contra o afastamento do sul é um norte. Tá? Contra a aproximação do norte é outro norte. Beleza? Tá, mais uma. Depois a gente vai ver algumas aplicações. Considerando uma espira fixa em um ímã em forma de barra, cujo eixo longitudinal é perpendicular ao plano da espira e passa pelo seu centro conforme a figura abaixo. Ao se aproximar o ímã da espira, observa-se a formação de um polo na parte superior. Pessoal, aproxima norte. O que faz na parte de cima? Norte. Norte. Então, na parte de cima, superior da espira A, é um polo norte. Então, já sei que não é essa, não é essa e que não é essa. E uma, o que? Entre o ímã e a espira. Norte com norte, o que acontece? Repulsão. Então, fechou. Norte com norte, repulsão. E uma corrente induzida no sentido horário ou anti-horário? Possivelmente é para quem está olhando daqui de cima, né? Ou da nossa visão. Quem olha daqui, ó, o sentido é anti-horário. Norte é anti-horário. Tá? Então, anti-horário já fechou, né? E dado pela lei de Lenz, sentido da corrente não é lei de Faraday, tá? Faraday descobriu a indução. Lei de Lenz é o sentido, lei de Lenz.
Então, D de Dinamarca para essa questão aqui. Então, olha só. A figura abaixo mostra dois circuitos nos quais desliza uma barra condutora com a mesma velocidade através do campo magnético uniforme ao longo do fio em U. Os lados paralelos dos fios estão separados por uma distância L e 2 Ls. 2 L do circuito 1 e L no circuito 2. A corrente induzida no circuito 1 está no sentido anti-horário, tá? Então, aqui a corrente está no sentido horário. Por que a corrente aqui está no sentido... Então, aqui está no sentido anti-horário, tá? Corrente induzida no circuito 1, ó. A corrente no circuito 1 está no sentido anti-horário. Se a corrente no sentido 1 está no sentido anti-horário, ela cria o quê? Anti-horário. Está saindo linha. Então, está saindo, o campo induzido é para fora. Então, eu imagino o quê? Que como eu estou afastando essa haste aqui, ó, tá vendo que eu estou afastando a haste? O que vai acontecer quando eu afasto a haste? O fluxo em ambas, ó, em ambas eu estou fazendo com que aquela área no interior da espira aumente. Então, tanto na figura 1 como na figura 2, o fluxo aumenta. O fluxo aumenta. Então, se o fluxo aumenta em ambas, o que vai acontecer? Eu vou ter um campo induzido contra esse fluxo que está aumentando. Então, se o campo induzido, né, o que nós vimos? Ele é para fora, né? Para fora. O campo indutor, o fluxo deve ser para dentro. Então, o fluxo deve ser para dentro. Como o fluxo aumenta aqui e aumenta aqui, tá? A corrente induzida nessa figura 2 também será no sentido anti-horário. Porque o sentido da corrente só depende se o fluxo aumenta ou diminui. E ele diz, ó, que o campo magnético é uniforme ao longo do fio em forma de U, tanto na figura 1 quanto na figura 2. Aí ele pergunta assim, o sentido do campo magnético, né, é para dentro da página. Primeira pergunta já está ok, é para dentro. Tá? Porque corrente induzida no sentido anti-horário cria um campo induzido saindo, ó, anti-horário cria um campo induzido saindo. Como eu sei que o fluxo está aumentando, então esse campo induzido deve estar sendo contra o indutor, que então deve ser para dentro. Então o campo magnético deve ser para dentro. O sentido da corrente induzida no circuito 2 é anti-horário também. É anti-horário? É. Nos dois circuitos, isso aí é igual. A diferença é que no circuito 2 tem mais, circuito 1 tem mais área e no circuito 1 tem menos área. Essa é a diferença. O circuito 2 tem menos área. Tá vendo? Ó, olha a área ali no interior, ó. Então, mas o sentido da corrente não depende aí dessa área. Agora, a força eletromotriz induzida no circuito 1 é igual no 2. Aí não. Porque a força eletromotriz induzida depende do número de espiras, que é 1, no circuito 1 e 2, da variação de fluxo no tempo. As velocidades são iguais, então o tempo é o mesmo. O problema é que o fluxo depende da área, o fluxo é BA, BA cosseno θ. Apesar do campo e do ângulo ser o mesmo, como a área 1 é maior que a área 2, quando sofrer uma variação de fluxo, vai aumentar mais a área 1 do que a 2. Se a variação de fluxo 1 é maior que a 2, a força eletromotriz 1 é maior que a 2. Então, não é igual à força eletromotriz induzida. Resposta 1 e 2 são verdadeiras. Legal, né? Mais uma, que é o seguinte, ó. A figura mostra o circuito de uma espira e uma espira, contidos no plano da folha. O circuito contém uma fonte de tensão Epsilon e um resistor de resistência R. A resistência desse circuito está sendo diminuída. A resistência é diminuída pelo deslocamento do cursor S. Bom, vamos a algumas coisas. Ele quer saber a corrente na espira é como. Então, olha que legal. Eu tenho uma corrente aqui, que não é a corrente induzida, é a corrente no circuito, que circula. E quando ela circula, o que acontece? Ó? A corrente está para baixo na espira que eu desenhei ali em vermelho.
tá? Naquela primeira, no circuito, a corrente está para baixo. E essa corrente cria um campo, ó, para fora. Essa corrente cria um campo para fora, ó, saindo dentro da espira. Como a corrente desse circuito aqui, essa izinha em vermelho, ela depende da força eletromotriz e da resistência do circuito. A força eletromotriz é constante, mas a corrente depende da resistência. Olha que legal isso. Se a resistência diminui, ó, a corrente aumenta. Mas se a corrente aumenta, essa corrente está criando um campo, ah, não, que é o campo indutor. Eu tenho um campo de indutor. Lembra que a corrente, o campo criado pela corrente num fio reto era μ0i sobre 2πr? Quanto mais corrente tiver, mais campo, se a corrente aumenta, o campo magnético aumenta no interior da espira. E se o campo magnético aumenta, o fluxo aumenta, porque o fluxo depende BA cosseno θ, depende do campo. Então eu tenho um fluxo no interior da espira que aumenta. Se o fluxo aumenta, agora o outro campo, o campo induzido, será contra ou a favor? Quando o fluxo aumenta, o campo induzido será contra. Então, eu vou ter aqui um campo induzido contra. Se o campo indutor é para fora, o campo induzido é para dentro. E como é que eu posso, na espira, ter um campo induzido para dentro com uma corrente no sentido horário? Na espira, é uma corrente induzida. Então, olha só que complexo o raciocínio. Eu tenho uma corrente num circuito que cria um campo dentro da espira. A corrente do circuito é variável pelo resistor, que está diminuindo. Então, o campo é variável, o fluxo é variável. E se o fluxo é variável, eu vou botar um campo induzido contra, né, porque o fluxo está aumentando. Então, agora acho que eu vou chegar numa das alternativas. A corrente é nula porque não existe contato físico com os circuitos. Não. Tá? Ele perde a corrente na espira. Existe uma corrente no sentido horário, B de Brasil. Pô. Existe uma corrente no sentido anti-horário? Não. Aparecerá uma corrente somente quando o cursor parar de seu movimento. Não. Quando eu estou movimentando. Porque com o cursor parado, eu tenho o quê? Corrente constante, campo constante, fluxo constante, eu não tenho corrente induzida. Tá? Então a corrente é nula porque não existe nenhuma fonte de tensão. Não, existe corrente induzida pela variação de fluxo no interior da espira. Essa questão é show aí para aparecer numa prova. Beleza, pessoal? O fenômeno da indução eletromagnética permite explicar o funcionamento de diversos aparelhos, entre eles o transformador, o qual é um equipamento elétrico que surgiu no início do século XIX, como resultado da união entre o trabalho de cientistas e engenheiros, sendo hoje um componente essencial na tecnologia elétrica e eletrônica. Utilizado quando se tem a necessidade de aumentar ou diminuir a tensão elétrica, tá? Que aumentar ou diminuir a tensão elétrica, o transformador é constituído por um núcleo de ferro e duas bobinas, conforme ilustra a figura. Aqui é a figura. Uma das bobinas é chamada primário, N1. Tem N1 espiras e sobre ela é aplicada uma tensão 1, enquanto na outra, chamada secundário, tem N2 espiras e fornece uma tensão U2. Sobre o transformador é correto afirmar o quê? Vamos ver. Quando o número de espiras N1 é menor do que N2, N1 é menor do que N2, a tensão 1 será menor que a U2, né? Vamos ver. Ele fala que a tensão U2 será maior que a tensão U1, certo? Ele só inverteu a ordem. Se o N1 é menor que N2, o U1 é menor que o U2. Ou, em outras palavras, o U2 é maior do que o U1. Beleza, tá ali. Como é que eu sei isso? Eu tenho que saber que a proporção é direta com o número de espiras e inversa com a corrente. Então, é utilizado para modificar tensão tanto em sistemas de corrente contínua como alternada? Não.
Corrente contínua não dá, tem que ser só corrente alternada, só alternada. Só aparece a tensão 2 quando o fluxo for constante? Não, o fluxo no primário tem que ser variável. Num transformador ideal, a potência fornecida ao primário é diferente no secundário. Não, a potência é igual. É justamente o que prova que a relação é inversa com a corrente. Quando o número de espiras N1 é menor que N2, N1 é menor que N2, a corrente no secundário é maior. N1 é menor que N2, então I1 é maior que I2. Ele só escreveu na ordem contrária. A corrente no secundário é menor. Ele disse maior, errado. Beleza? Show de bola. Ó, questão legal, hein? Próxima questão. O transformador esquematizado na figura abaixo é um dispositivo que permite a elevação ou abaixamento de tensão da corrente fornecida. Utilizando os princípios de indução magnética, observe atentamente o seguinte, ó. 12 volts no primário, beleza? 10 espiras no primário. 10 espiras, N1 igual a 10. 100 espiras no secundário. Então, 100 espira é 10 vezes N1. Ah, então no secundário eu terei quanto? Quanto é que eu vou ter no secundário? 10 vezes mais, 120 volts. Só que com corrente é o inverso, correto? Corrente é o inverso. Se aqui eu tinha uma corrente de 1 ampere no primário, no primário eu tinha uma corrente de 1 ampere, se o número de espiras multiplicou por 10, então a tensão multiplicou por 10, então a corrente no I2 será dividido por 10, 0,1 amperes. Resposta A de Argentina. Tudo errado. Como assim, Fábio? Multiplicou por 10 o número de espiras, multiplicou por 10 a tensão, dividiu por 10 a corrente. A de Argentina. Ele ainda foi legal. Observe a figura atentamente. Cara, olha aqui, eu tenho uma pilha, ó, CC. Pilha! Olha a sacanagem. Ele escreveu corrente contínua. Corrente contínua não funciona. Significa que eu terei 0 e 0 no secundário. Olha só a sacanagem. O medidor G e a corrente que flui através dele, né, são quando? Ali, ó, no secundário. 0 e 0. Não tem... Puta sacanagem, tinha resposta, né? Sacanagem. Pilha não ligada, não... Só tem corrente no secundário quando eu ligo e desligo a pilha, porque daí eu vario o fluxo. Se eu ficar ligando e desligando uma pilha no primário, no secundário tem picos de tensão, né, e corrente. Mas pilha ligada, corrente contínua e constante, corrente constante, não. Pegadinha, né? Pegadinha, então fica esperto. Bora! Um transformador usado para reduzir a tensão de 60 para 12. Tá? Então, entra com 60. Ele está dizendo que já está funcionando. Então, agora não tem nenhuma sacanagem. E vai para 12. Supondo o transformador ideal com 400 espiras no primário. Então, primário tem 400 voltas. E que a intensidade de corrente... E aqui a intensidade de corrente no secundário. Opa, ele não te deu primário, não cai nessa. Então, ele te deu a corrente no secundário, é 0,5 amperes. Pergunta, quanto é que eu... Olha a pergunta dele. Número de espiras no secundário, N2, e a intensidade no primário, I1. Então, cuidado, né? Cuidado, ele não te deu tudo do 1 e perguntou tudo do 2. Vamos lá, então. Entre tensão e número de espiras, a proporção é direta. Ó, daqui para cá, de 60 para 12, dividiu por 5. Então, a U2 é a U1 dividido por 5, né? 60 dividido por 5 é 12. Então, o número de espiras do secundário, proporção direta, é o número de espiras do primário dividido por 5. Ou seja,
400 dividido por 5 é 80. 40 por 5 é 8. Então, 400 por 5, 80. Ó, já sei que só sobraram duas. Agora, concorrente, pessoal, é o inverso. Já mostrei para vocês. Concorrente, a proporção é inversa. Então, se daqui para cá, ó, daqui para cá, dividiu por 5, daqui para cá vai o quê? Vai o quê? Vai multiplicar por 5. Certo? Então, de 1 para I2 multiplica por 5. Quanto deve ser a corrente que multiplicado por 5 dá 0,5? 0,1 amperes. Tá? Operação inversa. Se eu tenho 0 daqui para cá, eu divido por 5. Para cá, eu multiplico. Então, é o inverso com a corrente. Então, a corrente é menor no primário, porque a tensão é maior no primário. Conclusão, B de Brasil, 80 espiras e 0,10 amperes.